Continuando a resolução 04 de 2010, só retomando, né? Eu gosto sempre de retomar. Nós trabalhamos a resolução 04 de 13 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, nós trabalhamos os aspectos dos objetivos, os aspectos das referências conceituais, sistema de educação, acesso e permanência, conquista para a escola, função da escola, né? Que cabe a função da escola. A organização curricular, as formas para essa organização curricular. Também verificamos formação básica comum e parte diversificada. Trabalhamos também organização da educação básica, etapas da educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental. Veja quantos conteúdos, por isso que eu disse que ela é bem completa, né? É bem completa a resolução. Trabalhamos as modalidades da educação básica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional, demos uma lida, né? Apesar de não trabalhar, vocês fazerem o concurso para educação infantil e ensino fundamental. Falamos sobre a educação básica do campo, a educação escolar indígena e a educação à distância e quilombola. Também falamos dos elementos constitutivos para a organização das diretrizes. Nós começamos e falamos do projeto político-pedagógico e o regimento escolar, né? Então, revendo aqui, ó, são os elementos constitutivos para a operacionalização dessas diretrizes. Então, para que realmente aconteça essas diretrizes, essa organização precisa desses documentos, né? O projeto político-pedagógico, o regimento escolar, como que é o sistema de avaliação, os aspectos da gestão democrática e organização da escola, e o professor, o programa de formação docente. Tudo isso são elementos que vão auxiliar na execução dessas diretrizes. Tá? Então, nós trabalhamos com o projeto pedagógico e o regimento, e hoje nós vamos falar o capítulo 2 sobre avaliação. Então, no artigo 46 da resolução 04/2010, ela fala o seguinte: a avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas: avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e avaliação de redes de educação básica. Vocês verificaram desde o início que esse documento, a resolução 04/2010, ela organiza a instituição escolar. Então, ela verifica aspectos importantes do desenvolvimento da educação básica, da educação em si, para ter uma educação de qualidade, que nós falamos desde o início da resolução. Então, verifique, a avaliação, poderia só falar sobre a avaliação no aspecto da aprendizagem, porque está se falando de escola, mas fala-se avaliação de todo esse processo educacional. Porque se nós verificarmos só da aprendizagem do aluno, nós vamos ter apenas uma visão, certo? Então, se o objetivo é ter uma educação de qualidade, esses outros aspectos, essas outras dimensões vão influenciar. Então, essa avaliação no ambiente escolar, ela deve ter avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e avaliação das redes de educação básica. Nós iremos falar cada um deles, né? Mas, como eu falei para vocês, não adianta avaliar apenas a aprendizagem do aluno. É necessário avaliar a instituição, por exemplo, avaliação institucional. Por que avaliação institucional? Porque tudo, nós verificamos no início, direciona para a aprendizagem do aluno. Então, na escola deve ser pensado todos esses aspectos. Então, todos que trabalham lá têm um único objetivo, a aprendizagem do aluno. Esse é o objetivo principal, e trabalham para isso. Né? Nós trabalhamos com o objetivo que o aluno aprenda. Certo? Então, as nossas ações são para isso, para alcançar esse objetivo geral. Né? Por que é importante a avaliação institucional? Porque dentro da instituição que vai acontecer, e se a instituição caminha com um olhar de aprendizagem do aluno, com certeza esse aluno terá êxito. Veja, né, como é que às vezes o aluno entra na escola e é mal recebido já na portaria da escola, né? E fica nervoso, fica brabo, e entra em sala de aula, então aquela confusão. E daí você dá aquela briga, às vezes, em sala de aula, com um colega e tal, e você vai verificar, ele estava nervoso de casa, e ele passou na secretaria da escola, no portão, alguém chamou atenção. Então, desencadeia, porque nós somos seres humanos, né?
Então, verifique que todos esses aspectos influenciam. Como nós recebemos o aluno, na entrada da escola, como que é atendimento, como que é na biblioteca. Então, tudo isso tem que ter esse olhar para que melhore. É só um exemplo, né? Essa é uma reflexão. Melhora a aprendizagem do aluno, tá? Então, nós iremos tratar cada uma dessas dimensões. Iremos trabalhar cada uma dessas dimensões para poder entender melhor, né? Então, avaliação da aprendizagem. O que quer dizer isso no artigo 47? A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção da educação que norteia essa relação professor, estudante, conhecimento, vida e movimento. O quanto a dimensão da avaliação da aprendizagem. Porque poderia ser falar apenas do conhecimento do aluno. Vou avaliar a aprendizagem do aluno. Não. A avaliação da aprendizagem tem toda essa dimensão, né? Vai nortear essa relação professor, estudante, conhecimento, vida e movimento. Acabei de dizer, se o aluno, gente, não é o aluno, né? Vamos falar nós mesmos, né? Se a gente, de repente, não está legal, está nervoso, acontece alguma coisa, né? E você precisa fazer uma prova. Então, como que você está para fazer aquela prova? Então, nesse aspecto, né? A avaliação da educação, né, na concepção da educação, vai nortear toda essa relação. Então, nós não vamos ver somente sobre esse aspecto do aluno, né? A aprendizagem do aluno. Nós vamos verificar essa relação do professor com o aluno, a relação do aluno com o professor também, vice-versa, a relação com o conhecimento, vida em movimento, todo aquele processo em sala de aula. Quem é professor sabe, por exemplo, acontece alguma coisa na escola, né? Você está dando aula, uma vez aconteceu isso. Uma vez não, quantas vezes, né? Acontece, você está dando aula bem tranquilo, de repente dá um estrondo, acontece alguma coisa. Gente, para segurar os alunos, não importa se são crianças, adolescentes, qualquer coisa, acaba a tua aula, né? Se você estiver fazendo avaliação, não tem nem como. Então, verifique o quanto tudo que está acontecendo em volta afeta no processo de avaliação. Então, não tem como nós acharmos que a avaliação é algo estático, assim, você vai àquele momento e você vai mostrar tudo que se sabe e está demonstrando. Não é dessa forma, né? Então, tudo isso acaba influenciando nessa avaliação da aprendizagem. Devendo ser, um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. O que quer dizer tudo isso? Que esses aspectos da avaliação vai ser um ato reflexo da reconstrução da prática pedagógica. Nós temos que estar sempre verificando. Não adianta, veja, eu tenho mais de 30 anos de trabalho. A gente não está pronto como professor. Como é que eu não vou dizer, não vou arrumar minha fala, né? Porque pronto, aí parece que você não é assim dessa forma. O que eu quero dizer? Quer dizer que cada turma que você trabalha, você tem que refletir. É um ato reflexivo. Como que está indo esse processo? Então, não tem como você avaliar, né, achando que tudo aquilo não vai influenciar. Cada turma é diferente, cada ano é diferente. Verifica a situação que nós estamos vivendo, a pandemia, né? Nós tivemos que rever quantas coisas. Hoje nós estávamos falando com os professores, né? Do aspecto pedagógico, né? Dos encaminhamentos pedagógicos que a gente está fazendo. Então, muitas vezes você pega e pensa assim, né? Como eu fiz ano passado. Organizei várias aulas, né? Porque eu gosto de trabalhar com a internet. Então, por exemplo, fiz videoaulas, fiz atividades diferenciadas para o aluno compartilhar, né? Achando assim, nossa, eu tenho mais de 50 anos, sei, o aluno também vai saber, vou orientando e vai fazendo, né? E fiz um texto para compartilhar, achando que ia dar certo, né, com as alunas. Ai, gente, eles apagaram o texto, uma escreveu errado, nossa, deu aquele transtorno, né? Então, verifique. Nós também temos que avaliar esse processo, nós estamos falando desse aspecto hoje lá onde eu trabalho. Nós temos que observar que muitas vezes o que está acontecendo em volta para o aluno
desenvolver essa atividade. Tudo isso influencia nos aspectos da aprendizagem dele, da avaliação que está sendo feita. Como ele está, como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, e também outra coisa, outro aspecto, né? Por exemplo, na situação que nós estamos vivendo a pandemia, que eu queria contar, eu vou exigir uma coisa que, de repente, os alunos não sabem, nem todos sabem trabalhar com a tecnologia. Eles sabem lidar com WhatsApp, né? De repente, Facebook. Mas, se você pede um texto para digitar, não sabe. Mas é culpa deles? Não. Do processo de aprendizagem. Eles não aprenderam aquilo. Então, como é que eu vou exigir? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a avaliação da aprendizagem, ela quer sempre uma reflexão desse processo, como que está acontecendo. O objetivo dela não é simplesmente ter uma nota e concluiu e acabou. Não. É para você avaliar todo o processo. Muitas vezes você trabalha, né, com aluno e daí você verifica que está faltando algo, que o resultado não foi bom. Eu sempre fazia, né, quando eu era diretor do José Elias, eu falava assim para os professores, olha, você tem 30 alunos, é uma média. 20 tiraram nota baixa na tua avaliação, é um sinal vermelho. Você tem que verificar. Como que foi essa avaliação? Ou você explicou, eles não entenderam, ou a avaliação que você fez não correspondeu ao que você explicou, como você explicou. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Avaliar não é um processo fácil, é um processo que nos exige bastante para que a gente possa realmente ser o melhor, né? O mais justo, pode-se dizer. Tá? Então, é esse aspecto que está dizendo a resolução, né? Então, é um ato reflexo da reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Então, o objetivo é a aprendizagem do aluno. Estou trabalhando, não deu resultado, o que eu posso fazer para melhorar, para ampliar, né, para que realmente o aluno nos dê um resultado positivo, tá? E aprenda, né? Parágrafo 1º. A validade da avaliação, a sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e nesse contexto aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social e intelectual. Então, observe, objetivo, né, a validade da avaliação na sua função diagnóstica liga-se à aprendizagem. Como eu sempre falo para vocês, o objetivo não é terminar ali, né? Fiz a avaliação e terminei, concluí, pronto. Não. O objetivo é verificar o que pode ser feito para melhorar e ele aprenda. Ah, eles tiraram nota baixa, tá? O que nós vamos refazer para que o resultado seja positivo? Tá? Vamos recriar, vamos mudar o nosso planejamento, a nossa prática, a nossa ação, porque não está atingindo os alunos, eles não estão entendendo. Então, ela vai nos mostrar, vai diagnosticar, vai nos dar uma visão do que está acontecendo, mas também para que, através desse diagnóstico, a gente desenvolva ações, porque não adianta você fazer uma avaliação, diagnosticar e identificar os problemas e ir continuando. Entende? Então, daí não seria o objetivo da aprendizagem. Certo? Fiz uma avaliação, diagnostiquei, tá? Os alunos, né, estão nesse patamar. Tá? O que eu fiz para que houvesse aprendizagem? Quais as mudanças que houve na minha prática, né, no meu trabalho, não só meu, dos alunos também. Tá? Mas tem que ser refeito, recriado, analisado. Então, tudo isso, verifique a dimensão da avaliação. Muito bem. Parágrafo 2º. Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado, com aqueles princípios definidos para a educação básica,
redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político-pedagógico da escola. Então, nada mais que nunca, né? A avaliação vai nos dar uma visão de todo esse processo, como que está indo o processo. Ela é necessária para que a gente possa fazer com que o aluno cresça melhor e aprenda, tá? Então, não é só para cumprir uma meta ali, para você fazer e ter um resultado. Ela é muito mais que isso. Tá? Então, nós temos que verificar a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Ela é um fator importante que vai auxiliar ao professor para que o aluno desenvolva e aprenda, né? Esse é o principal objetivo. Muito bem. E outra coisa, né? Como está falando aqui, quando o aluno aprende, né? Ele melhora, ele se envolve, ele participa, ele cresce, ele desenvolve, né? Vamos ver, nós mesmos, faça assim um pensamento. Nós somos professores, muitos de nós. Quando você entrou lá no magistério, né? Ou formação de docentes, como que você era? Ou quando você entrou na universidade, pedagogia, começou a fazer pedagogia, como você era? Qual a transformação que houve? Né? Então, todo esse processo é de crescimento. Então, a avaliação tem que verificar essa formação, esse desenvolvimento, esses valores, esse crescimento. Então, não adianta a escola, né? Não adianta você passar lá, não acontecer nada, não houver nenhuma transformação, tem que haver a transformação. O objetivo principal é esse. Acabei de dizer para vocês, faça uma reflexão lá. Eu nem lembro mais quando entrei no magistério. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, já contei para vocês. Eu fui, né, para quem já foi meu aluno, contei várias vezes. Eu fui trabalhar na alfabetização, eu tinha recém-formado, era magistério antes, né? Eu tinha recém-formado do magistério e estava iniciando pedagogia, porque antes você terminava o magistério e conseguia trabalhar, né? Então eu estava trabalhando como professora, alfabetizadora, peguei uma turma, né? Louca de faceira, com a turminha lá. Tinha uma deficiente visual não. Tinha um menino que era deficiente visual, mas tinha uma deficiente auditiva que ela gritava muito, eu não sabia nem o que fazer, né? Nem o que ensinar para ela. Meu Deus, que desespero. E daí eu comecei a alfabetizar os alunos. E eu passava faceiro, todos aqueles meus planejamentos lindos eu fazia aí, né? E passava o alfabeto, e as vogais, as consoantes, explicava, nossa, numa empolgação. Eu gosto da aula. Daí, gente do céu, os alunos não aprendiam. Eu falava, né, escrevia uma palavra e não me dava um retorno. Eu dizia, meu Deus, eu chegava em casa e chorava, dizia para o meu marido, meu Deus, coitado dessas crianças, tiveram a pior professora, porque eu não entendia esse processo, né, que depois Emília Ferreira veio nos mostrar, esse processo que o aluno vai passando para ser alfabetizado. Então ele não ia saber, não ia ser alfabetizado eu passando, eu achava assim que eu passava no quadro e eles aprendiam, né? Eu entendi, eu era formado no magistério, bem novinha, então era faceira, achava assim, passo no quadro, eles aprendem, explico bem, eles aprendem. Daí passou um mês, nada, nenhum resultado, sabe, eles estavam começando, e antes não tinha nem pré-escola, né, eles não iam, eles iam direto no primeiro ano, então, olha, gente do céu, eu lembro que eu chorava. Daí, de repente, que nem pipoca, né, um começou a ler, outro também, nossa, foi sendo um alívio. O que eu quero dizer com isso? Que nós, professores, temos que, né, estar avaliando esse processo, estar entendendo como é que funciona. Verifique, depois que eu entendi que a criança passa por um processo para alfabetizar, né, muito mais tranquilo. Hoje eu falo bastante para meus alunos para que entendam que não é eu passar no quadro e o aluno aprender, né? Na alfabetização não é assim. Ou mesmo em quantas vezes a gente tem que explicar várias vezes para que o aluno possa entender. Então, como é que eu posso dizer? Eu achava que era dessa forma né, não obtinha resultado. Então, eu ficava desesperado. Então, depois que eu verifiquei que os alunos aprenderam, foi muito melhor. Então, é nesses aspectos, nós, como professores, utilizando a avaliação nesse processo para que o aluno cresça, aprenda, desenvolva. Então, quando acontece realmente a aprendizagem, ele vai amadurecendo, ele vai entendendo, ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ampliando a visão de mundo, esses aspectos, tá? Parágrafo 3º. A avaliação na educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança,
Sem objetivo de promoção, nós já falamos desses aspectos, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Aqui, para vocês que estão fazendo concurso de Carambeí, é importante por que aspecto? Para que a gente saiba, daí como nós falamos, aquela situação dos pais que retiveram o filho, foi um processo que entrou. Quando estudamos para concurso, a gente não estuda os processos, né? Não estamos fazendo direito. Nós estudamos o que está na lei. Então, está na lei, a resolução, que a avaliação da educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Tem avaliação? Sim. Avalia para promoção? Não. Nem para o ensino fundamental, como está escrito ali, na educação infantil. Na educação infantil, avalia o acompanhamento e desenvolvimento da criança. Tá? Vai verificar, tem que observar se ela está crescendo? Claro que tem que observar. De forma alguma você vai deixar de... Senão, meu Deus do céu, se você perde momentos de ter diagnosticar uma situação, né, que você poderia intervir e fazer com que a criança fosse encaminhada para algum médico, alguma coisa assim, por exemplo, né? Então, nós não podemos passar esse momento. Então, o professor lá verifica, a criança tem tal idade, não fala ainda, ou não caminha, não anda, né? Tem alguma dificuldade. Nós temos que estar atentos, tá? Na educação infantil. Eu dei um exemplo para vocês também já, mas era no fundamental, primeiro ano, porque antes o aluno não ia, né? Quando eu comecei a trabalhar, ele ia direto para o primeiro ano. Era difícil, alunos que iam eles não iam para pré-escola, eles iam para a creche, né? Que era assistencialista. Então, não era pré-escola, só quem pagava particular. Mas eu trabalhava no interior, então tinha um aluno que ele trazia o livro até a frente, certo? Então ele trazia bem pertinho, assim, e eles, nossa, eles só riscavam com força, assim, que a gente pensava, nossa, tem algum problema essa criança, né? Daí você começa a identificar. Daí foi repassado, foi verificado, ele precisava de óculos. Quando ele pôs o óculos, escreveu melhor, desenvolveu, cresceu, amadureceu. Tá? Então, é esses aspectos que nós, professores, temos que estar atentos, principalmente na educação infantil. Então, na educação infantil, você avalia, sim. Avalia o quê? O processo de desenvolvimento, tá? Verifique aqui, ó. O objetivo da avaliação na educação infantil é mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Preciso, eu que vou registrar, né? Fazer um parecer lá, um documento, né? Vou fazer um relatório, escrevendo tudo que ela desenvolveu. Os aspectos importantes de desenvolvimento dessa criança. Tá? O que realmente ela sabe fazer. E vai fazendo esse acompanhamento. Como eu falei, na educação infantil é sem objetivo de promoção. Mesmo em se tratando do acesso ao ensino fundamental. Terminou a pré-escola, vai para o ensino fundamental, não faz avaliação para promoção. Faz avaliação apenas para o acompanhamento. Tá? Muito bem. Parágrafo 4º. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio é de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Isso aqui é muito importante, né, gente? Por quê? Né? Como eu trabalhei no núcleo, às vezes chegavam os processos que pensava no aspecto de nota, o aluno reprovou, tá? Nós, quando vamos rever as notas, a gente verifica esses aspectos quantitativos, qualitativos sobre os quantitativos, tá? Então, verifique o que o aluno fez, observa-se. Ele foi sempre, veja, vamos fazer uma análise, né? O aluno tirou lá a média 5,2 e reprovou na disciplina, tá? E reprovou na disciplina e a escola reprovou o aluno naquela série, por exemplo. O aluno entra com processo, né? O que é feito? É verificado 5,2. Poderia ser 4,8, já foi até nota mais baixa. 3,5 de média, né? 3,5 nota baixa, tá? Nada mais certo pela nota, a reprovação. Mas os documentos, esses documentos, essas resoluções, a LDB,
vem nos dizer que nós temos que fazer prevalecer o qualitativo. Essa formação do aluno. O que é essa formação do aluno? Observa desde o primeiro bimestre ou trimestre se houve um crescimento a cada vez que mudasse, né? Primeiro para o segundo bimestre, assim por diante, se houve um crescimento do aluno. Então, ele desenvolveu, certo? Mas não deu tempo de tirar a média. Outro aspecto, se ele vai sempre para a escola, ele não faltou nem um dia, ele sempre estava lá. Mas por que ele não aprendeu? Entende? O que foi feito a mais? Foi mudada a prática pedagógica, o professor identificou que ele tirou no primeiro bimestre nota baixa. Ele nunca faltou aula, mas o que o professor fez para ele aprender? Certo? Então, é avaliado todos esses aspectos. Se não foi feito nada, daí é solicitado para que altere, né? Que ele seja aprovado. Agora, se o professor fez, né? Existe outro lado também. Ah, o professor fez mais atividades, foram chamados pais, ele faltava demais, né? Todos esses aspectos aí não tem como também, né? Mas o que eu quero dizer? Que o qualitativo tem que se sobressair do quantitativo, da média. E é isso que os professores têm que estar sempre em mente. Estou avaliando, tem que avaliar o processo de formação desse aluno. Vou dar um exemplo bem básico, já falei também aqui. Quando a criança começa a andar, os filhos da gente, um filho anda com 1 ano e 2 meses, um filho anda com 1 ano, outro com 11 meses, um levanta e cai até acertar. Então, não significa aquele que não conseguiu, reprovado, não vai andar. Não, ele vai todo um processo, vai cair, vai levantar, vai cair, até conseguir. De repente, tem um que não, tem uma criança que vai e caminha. É formação. Tá? É isso que nós temos que verificar. Ter uma visão de formação, de crescimento, de desenvolvimento. Certo? Então, o caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório. Certo? Adota uma estratégia de progresso, acabei de falar, individual e contínuo, que favorece o crescimento do educando, que eu acabei de falar, né? Só que está com as palavras. Preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com as regras comuns a essa etapa. Então, são esses aspectos que são verificados, né, na avaliação da aprendizagem. Continuando, a resolução 04/2010 vai falar sobre promoção, aceleração de estudos e classificação. Aqui é uma forma de avaliação, tá? De avaliar o processo da educação. Então, existe nesse documento, vai organizar. Artigo 48. A promoção e a classificação no ensino fundamental, né? E no médio, podem ser utilizados em qualquer ano, série, ciclo, modo ou outra unidade de percurso. O que é promoção? É quando o aluno passa de uma série para outra. Tá? Então, a promoção é esse aspecto simples que nós conhecemos. Mas no documento ele tem que tratar, né? Porque ele está falando da educação brasileira. Como que é feita a educação brasileira? Como que ele passa de uma série para outra? Série, ano, ciclo, unidade de percurso adotado, exceto na primeira série do ensino fundamental, que ele passa direto, né? Alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante. Então, você está sempre verificando, né, esse processo, como é que ele está aprendendo. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, acabamos de falar, e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Outro aspecto para essa promoção, possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. Aceleração, como é que é feito? Muitas vezes o aluno está com uma idade que não corresponde, né? O aluno tem, já deixa eu falar, tem 15 anos e está no 6º ano, certo? Muitas vezes o governo próprio, né, o sistema educacional, faz um projeto de aceleração, tá? Mas a escola também pode ser feito, certo? Mas só que daí é um projeto que tem que ser feito, organizado, não é simples assim, para acelerar. O que é acelerar? Ele está fora da idade que corresponde,
Então, ele vai fazer algo para complementar esses anos de estudo. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar, verificou? Certo? Então, essa aceleração, o objetivo principal é mais esses aspectos aqui. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluído com êxito. Oferta obrigatória de apoio pedagógico destinada à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudante com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento. Então, o regimento também tem que constar esses aspectos para que seja feito esse processo de aceleração, né? A promoção sempre tem no regimento escolar, como que o aluno promovido de uma série para outra. Então, eu acabei de falar, né, responder isso aqui no artigo 49. A aceleração de estudo destina-se a estudantes com atraso escolar, ó. Aqueles que, por algum motivo, encontram-se em descompasso de idade. Tá? Aqui está a tua resposta, né? Por razões como ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. Então, o objetivo da aceleração é isso. O nome já está falando. É realmente acelerar. Tá? Ele está fora da idade série e ele deveria já estar lá na frente. Tá? Muito bem. 50, artigo 50. A progressão pode ser regular progressão, regular ou parcial, sendo que essa deve preservar a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino. Progressão, né, vai de uma série para outra. Tem que seguir o currículo, claro, porque é um processo, né, um acompanhamento, não pode ser descontínuo, né, tem que dar a sequência, né, essa sequência do currículo. Requerendo e redesenho da organização das ações pedagógicas com previsão de horário de trabalho, espaço de atuação para o professor e estudante, em conjunto próprio de recursos didáticos. E artigo 51. As escolas que utilizam organização por série podem adotar no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que se supõe tratar o conhecimento como processo de vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção em que o estudante, enquanto sujeitação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. Então, aqui dá um espaço para que a escola, né, o sistema educacional, faça essa progressão, né, mas de forma continuada. Mas, como diz aqui, ó, jamais entendida como promoção automática. O aluno vai passando de uma série para outra. Tem que se pensar como processo e vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção. É um processo onde ele vai desenvolvendo e vai aprendendo e vai, né, tendo sucesso na educação. Esses são os aspectos da avaliação da aprendizagem. Na seção 3, nós temos a avaliação institucional. O que fala a avaliação institucional? Como eu falei para vocês, a resolução, ela não vai tratar só da avaliação da aprendizagem, ela vai tratar da avaliação de todo o processo. A avaliação institucional é essencial para a aprendizagem, porque ela tem que saber como é que todas as pessoas estão ali, se tem o objetivo de aprendizagem do aluno. Eu acabei de falar para vocês, muitas vezes, como que um gestor trabalha, como que a secretaria trabalha, a merenda, como é que é feita, gente? Tudo isso vai influenciar na aprendizagem do aluno. Então, essa avaliação institucional, o que é? A avaliação da escola, da instituição. Avaliação do quê? De todos os segmentos da escola. Desde a direção, biblioteca, pedagoga, professor, aluno, escola, né? O processo da escola, como que eu sou bem recebido, quais os espaços que tem, é atendido, não atendido, os espaços são suficientes para a aprendizagem. É importantíssimo. Eu sempre fazia na escola, e outra coisa, o professor tem que também saber como receber essa avaliação, porque muitas vezes, não só o professor, né? Funcionários ficavam bravos, né? Ah, estão falando mal. Não é falar mal, é avaliar. Avaliar o quê? O processo. Muitas vezes se faz alguma coisa achando que está bom para todo mundo e não está. Você não está conseguindo alcançar os objetivos, tá? Então a gente tem que rever. E quem melhor para rever isso? As pessoas que estão em volta.
Então, tem que saber avaliar, as pessoas que irão avaliar, para não ficar fofoca, e a pessoa que recebe também a avaliação, entender esse processo para melhorar a instituição, tá? Mas então, vamos falar, avaliação institucional. O que é avaliação institucional segundo o artigo 52? A avaliação institucional interna deve ser prevista no PPP e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, ó, tá? Levando em considerações as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante ações dos diversos segmentos da comunidade evolutiva, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que seja qualidade social da aprendizagem da escola. Então, nós temos que avaliar, antes disso, né? Essa avaliação ela tem que ser prevista no PPP, tá? E detalhar no plano de gestão. E ela, de preferência, realizada anualmente. Tá? Então, é a avaliação da instituição, de todos os segmentos da instituição. Então, para fazer um trabalho desse, realmente um trabalho intenso, mas os resultados são bons. Quando a gente sente e pensa assim, como que está indo o meu trabalho? Nossa, acontece isso, né? Ou também coisas que você nem imagina, né? Eu quando fiz a avaliação, como eu coloquei eu como diretora lá, como é que era, né? E eu achava que as pessoas iam falar, de repente, da minha postura, que eu, né, falo muito alto e tal. Não, eles falaram de outros aspectos, elogiando. Então, a gente também se sente bem, tem aspectos positivos. E é isso que a gente tem que ver. Puxa, aqui tá legal, vou continuar dessa forma. Não é só negativo, avaliação não significa só negativo. Né? A gente já pensa assim, o que eu fiz de errado? Não, pode haver coisas positivas também, né? Que a gente também tem que entender. Muito bem. Avaliação de redes de educação básica. No artigo 53 da resolução vai falar o seguinte: a avaliação de redes de educação básica ocorre periodicamente e é realizada por órgãos externos, tá? Então, agora é essa avaliação que vem fora. A avaliação da instituição, tá? É dentro, tá? É interna. A avaliação externa é a que vem fora. Por que são feitas essas avaliações externas? Por conta, verifique, se a educação é um direito, se nós temos que oferecer com qualidade, nós temos que avaliar esse processo. Então, é feita a avaliação externa. Muita gente critica, né? Ah, porque tem o IDEB, não sei o quê. Gente, esses objetivos, essas avaliações são para que a gente verifique como que está indo a educação e o que pode ser feito para melhorar. Por isso que eu disse, a gente vê a avaliação só como um aspecto negativo, de forma alguma. A avaliação é algo que vai ajudar na aprendizagem do aluno, vai ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, a avaliação externa são as provas, né, que vem federal, ou estadual, ou municipal, muitas vezes. São várias provas que são feitas para observar o desenvolvimento da escola, certo? Com o objetivo de melhoria, para que identifique, porque se nós vamos investir na escola, não sabemos nem o que precisa, então precisa ser feita a avaliação. Então, a avaliação externa é para isso, tá? Então, a avaliação da rede de educação básica, ela ocorre periodicamente, tá? É um período. É realizado por órgãos externos à escola, como acabamos de verificar, e engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para quem? Para a sociedade, se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. Tá? Então, é uma reflexão de como que está indo a escola, certo? Carambeí não é feita, todas são, não é Provinha Brasil que eu vou falar, tá? Deixa eu arrumar então, Milena. Provinha Brasil é feita em todo o país, tá? Eu falei assim, deixa eu falar mais tranquilo, porque de repente eu falo ligeiro, é bom perguntar sempre para que eu retome. Existem outras avaliações externas, essa é federal. Então, todos os municípios fazem essa prova. Mas existem, deixa eu arrumar minha fala, porque senão, de repente, vocês entenderam esses aspectos. Existem estados e municípios que preferem fazer a sua prova, além da federal. A federal, a Provinha Brasil, é feita em Carambeí, é feita no Brasil inteiro, certo? Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Mas, por exemplo, Ponta Grossa
a Prefeitura de Ponta Grossa fazia a prova da Prefeitura de Ponta Grossa. Entendeu? O Estado do Paraná faz a prova Paraná do Estado, das escolas estaduais do Estado do Paraná. De repente, outro estado faz a sua prova, porque assim, essa identificação da sua prova é para que ela faça uma avaliação e tenha os resultados dela. Tá? A federal vai ter em todo o município, tá? Entendeu isso? Mas foi bom você perguntar, porque de repente eu falo achando que entenderam, foi bom você perguntar. Daí senão vão achar assim, nossa, mas em Carambeí não tem a prova. Tem porque é federal. Essas provas federais, elas são necessárias para verificar o desenvolvimento da educação, tá? Para verificar o IDEB e assim por diante, esse índice, né, de desenvolvimento da educação básica. Então, elas são feitas em todos os municípios, em todas as escolinhas aí que, né, do interior, todas são feitas. Mas existem municípios ou estados que preferem fazer a sua prova, certo? Ter os seus dados, fazer o acompanhamento. O que acho importante. Precisa todos fazerem do seu município, do seu estado? Não, porque a federal faz. Mas é um investimento que, de repente, o secretário, né, municipal, estadual, acha necessário e faz. Tá? É um gasto, um dinheiro, né, que talvez não precisasse, mas cada um faz o que quer. Isso não cai na prova, tá? É só para vocês refletirem. O que cai na prova, existem avaliações externas. Geralmente é falar da avaliação externa federal, tá? Foi bom você perguntar, porque senão eu falo achando que vocês entenderam esses aspectos, né? Então, cada município, cada estado pode escolher também fazer a sua, mas as federais acontecem na maioria, em todas as escolas, tá? Muito bem. Gestão democrática e organização de escola. Então, aqui nesse capítulo 3, vai falar sobre a gestão democrática. Aqui vai nos dar o conceito do que é gestão democrática, segundo a resolução. Então, é pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, dos processos e procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e em planos da escola em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. Então, para que a gente se organize dentro da escola, tá? Nós precisamos observar que é uma gestão de vários aspectos, tá? Gestão das pessoas, gestão do conhecimento, gestão de sala de aula. Então, existe, né, que quem é gestor verifica, tem que atender todos esses aspectos. Você não cuida apenas de um aspecto, tá? Então, a gestão, ela envolve vários atendimentos, né? Vamos achar uma outra palavra. É a organização, a gestão de pessoas, espaços, processos, procedimentos que viabiliza o trabalho expresso no PPP. Tá? Então, toda essa organização desse processo. Então, por exemplo, o diretor não vai cuidar só do administrativo. O diretor que cuida só do administrativo acaba perdendo o pedagógico, ou vice-versa, né? Cuida muito do pedagógico, deixa o administrativo. Então, é todos os aspectos, tá? Da aprendizagem, do conhecimento, gestão de pessoas, do trabalho, né, quantas pessoas são necessárias para limpeza, por exemplo, agora, né, estava lá no Instituto de Educação com o seu professor, estava verificando quantas salas tem, quantos alunos vão ficar em tal ensino, como que vai colocar, né, então é uma gestão, é uma organização, tá, desse processo. Parágrafo 1º. As instituições, respeitadas as normas legais de seu sistema de ensino, tem incumbências complexas e abrangentes, que exigem outra concepção de organização do trabalho pedagógico, como distribuição da carga horária, remuneração, estratégias claramente definidas para a ação didático-pedagógico coletivo, que inclua a pesquisa, a criação de novas abordagens e práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições de escola e comunidade que está inserida. Então, aqui é só para que, né, a gente entenda como que é organizado essa instituição, né? Ela tem que respeitar as leis e seu sistema de ensino. Então, não pode fugir. Eu já falei isso para vocês, por exemplo, da LDB, do Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Então, tem que ter
essa organização, mas embasado nessas leis. Tá? Parágrafo 2º. É obrigatória a gestão democrática no ensino público e prevista em geral para todas as instituições de ensino público, tá? O que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Então, a gestão democrática, ela é obrigatória no ensino público, tá? Por que isso? Porque a particular, claro, muitas vezes segue as suas concepções, tá? Então, gestão democrática é para a escola pública, é a participação de todos, certo? Em algo que é público. Muito bem. Participação da comunidade escolar na gestão e observância dos princípios e finalidades da educação. Inciso 3º. No exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em espaço das diferenças e da pluralidade, inscrita na diversidade do processo, tornando possível, por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é de se fundamentar em princípios educativo e emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte. Então, para que a gente verifique, para que haja gestão democrática, né, a escola deve saber, deve ter espaço para essas diferenças e pluralidade. É a participação de todos, é o olhar de todos. Estamos formando escola, gestão democrática é o olhar de cada um. Eu falei para vocês o exemplo, quando eu fazia na Páscoa, que cada religião iria falar algo sobre a Páscoa, o que representava para a sua religião. É dar esse espaço, eu tenho que entender que é pluralidade, certo? Cultura, né? Formas de pensar, reunir a todos, tem um problema, vamos assim, conversar com todos o que todos pensam daquela situação. Isso é gestão democrática, tá? E é feita no ensino público.